Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Baseado em Levítico 25, eu quero falar um pouco sobre o papel do levita, o escravo em Israel. Vamos procurar entender um pouco da orientação que Deus deu em Levítico 25, mas Deus já tinha dado um pouco dessas instruções lá atrás, após os 10 mandamentos, em Êxodo. Deus já tinha começado a estabelecer isto. Em Levítico 25, nós encontramos, a partir do versículo 32, com respeito às cidades dos levitas, com respeito às casas dessas cidades da sua possessão, terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se um levita não resgatar a casa que vendeu, que tinha vendido, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu de 50 em 50 anos. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Interessante, cidades eram separadas para serem dos levitas. Um arrabalde até de 1 quilômetro, mais ou menos, era propriedade da cidade e propriedade dos levitas. A partir dali, eram propriedades que cabiam à tribo, aonde aquela cidade estava localizada, fosse Benjamim, Efraim, Manassés e Judá, etc. A tribo que fosse, teria todo o terreno em volta para plantar, para cuidar do gado, mas as cidades seriam dos levitas. Eles teriam direito perpétuo aos arrabaldes da cidade, que não se venderiam, e às casas que eles construíssem. Os levitas não poderiam ter nada mais do que uma casa própria. Os arrabaldes eles não venderiam. Esse quilômetro em volta da cidade seria para o gado dos levitas, para todos os levitas, não necessariamente de cada um. Então ninguém poderia vender essa faixa aí de cerca de 1 quilômetro em volta de cada cidade. Mas as casas seriam propriedade dos levitas, eles poderiam até vender, mas no ano do jubileu voltariam. E se em algum tempo o levita se arrependesse e arranjasse dinheiro, ele poderia recomprar aquela casa. Esse direito de resgate era valorizado pelo Senhor, porque as casas seriam propriedade dos levitas. Se um levita empobrecia e tinha que vender sua casa, ele estaria mal financeiramente, por isso que ele vendeu a casa. Mas depois, se ele arranjasse dinheiro, ele poderia recomprar a casa pelo mesmo preço, e então ele voltaria a ter aquela casa. Se ele empobrecesse demais e não tivesse condições, quando completassem 50 anos no ano do jubileu, ele voltaria a ter aquela casa. Deus queria resguardar o levita. Deus queria proteger o levita. No caso de um levita muito sem vergonha, que não trabalhasse, que não servisse, que não recebesse dízimo nenhum, ainda assim, ele teria o mato nos arrabaldes da cidade para comer, digamos assim, todas as frutas, as plantas, o que tivesse ali, ele teria para comer, não passaria fome de tudo. O levita. Deus queria preservar os levitas para eles poderem funcionar em razão de todo o povo. Os levitas eram o dízimo do povo. Os levitas, a tribo de Levi. A tribo de Levi era o dízimo do povo para Deus.
Mas os levitas foram espalhados, não ficaram concentrados. Eles moraram em cidades, ao todo 48 cidades, espalhadas por todas as tribos de Israel. Na média, 4 cidades de levitas por cada tribo. E essas cidades estariam bem localizadas para que os levitas fossem acessados com facilidade, eles pudessem ir e viajar por todos os lugares daquela tribo, dando assessoria espiritual, dando apoio, ajudando, julgando as causas. Os levitas estariam abençoando a população daquela tribo. Eles estariam ensinando a lei e receberiam os dízimos que o povo entregasse para Deus. Eram os levitas que receberiam. Deus queria que os levitas fossem muito importantes para abençoar o povo. Com o passar do tempo, tudo piorou. Os levitas se acomodaram, ficaram com medo, ou por ganância se deram a outros negócios e não atenderam às necessidades espirituais do povo. E o povo, chateado, desprezou os levitas e já não dava os dízimos. E os levitas começaram a passar necessidades e começaram a fugir para outros negócios também. A atividade espiritual foi frustrada, não aconteceu mais. O povo não tinha mais apoio espiritual. É bom lembrar, não havia igrejas nas tribos. Essa ideia de igrejas em cada tribo não havia. Havia um local só centralizado para onde iriam todas as tribos 3 vezes por ano. E no restante do ano não teria como, era nas casas e com apoio dos levitas. Se os levitas falhassem, os pais também falhariam junto a seus filhos, não levantariam a bandeira do Senhor e o povo se afastaria de Deus, o que aconteceu, e o povo acabou se afastando bastante de Deus. A instituição dos levitas não funcionou. Hoje, de certa forma, Deus separa líderes para cuidarem do povo de Deus. Os líderes têm que dar atenção. Infelizmente, hoje a maioria dos pastores só dirige reunião. Eles não visitam, não conhecem, eles não apoiam, não assessoram, eles não estão juntos com o povo, e é muito triste isso. Pastores que só dirigem reuniões e o povo fica passando fome mesmo assistindo reuniões de igreja. É muito triste esta realidade, mas Deus quer levantar mais e mais pessoas para se consagrarem a Ele, para se dedicarem à obra de Deus, para que o povo tenha apoio. No nosso entendimento, isso é cumprido da seguinte maneira: Deus levanta pessoas para liderarem células. O líder de célula não ganha dinheiro por isso. Ele faz isso com amor, liderando um grupo de pessoas que Deus confia às suas mãos para dar assistência a essas pessoas. Em nossa visão na comunidade, cada líder de célula precisa ter contato com os seus liderados todos os dias da semana, mesmo que seja através de redes sociais, mas precisa saber como está cada liderado para animá-lo, fortalecê-lo, ajudá-lo. Isso é ser levita em nossos dias. Uma instituição que precisa ser fortalecida, não só as grandes reuniões da igreja, que, no meu entender, são uma ficção. A verdadeira igreja é a célula, o pequeno grupo onde as pessoas se conhecem, amam, participam da vida umas das outras. Isso é a verdadeira igreja, e precisa de levitas, líderes de células que vão cuidar dos outros. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção. Mas os escravos, bem, a instituição da escravidão não foi feita por Deus. Isso já havia no mundo todo. Ela foi apenas reconhecida e normatizada pelo Senhor. Deus estabeleceu normas para regular aquilo. E então, nesse mesmo capítulo 25 de Levítico, nós encontramos: se teu irmão empobrecer estando contigo e se vender a ti, não o farás servir como escravo.
como jornaleiro e peregrino, estará contigo até o ano do jubileu. Então ele sairá e retornará para sua casa, mas não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos que forem escravos mesmo, vocês comprem das nações que venderem a vocês. Interessante, o Brasil teve um capítulo, há coisa aí de 130 e tantos anos atrás, um capítulo muito importante chamado Abolição da Escravatura no Brasil. E tem muita coisa que se analisar com relação a isso. Como começou esse negócio de escravos e depois que acabou a escravidão formal, oficial, e depois o cuidado com essas pessoas, tem muito a que se dizer sobre isso. Mas em Israel e em todos os povos daquela época, a lei era essa: o vencido ficava escravo do vencedor. Tinha uma guerra. Quem não morresse na guerra, o vencido ficava escravo do vencedor. Essa era a lei geral daquela época. Mas em Israel, Deus estabeleceu o seguinte: você vai ser responsável pelo trabalho, é do suor do teu rosto que comerás o teu pão. Quando o homem andava na preguiça, se dava bebida, a desperdício, a gastar o dinheiro naquilo que não era pão, ele se empobrecia e depois não tinha como conseguir o alimento para subsistência. E então ele vendia parte da terra dele, piorava a situação, metia o pau naquele dinheiro também, daqui a pouco ele estava sem terra e sem dinheiro, e pegava emprestado irresponsavelmente. Tem gente que entra no cartão de crédito sem ter conta e irresponsavelmente acaba se enrolando. Há pessoas que entram em dívidas de uma forma assim vergonhosa. E aí? Bom, o Brasil é diferente de Israel. No Brasil dá-se um jeito, Serasa, não sei o que e tal, SPC. Existem jeitos de se lidar com isso no Brasil. Em Israel, não. Você se endividou, não tem com que pagar, você tem que se vender como escravo. Vende sua família, vende você para serem escravos. Só que Deus regulamentava. A escravidão de israelitas tinha que ser com bons modos, tolerável, com humanidade. Escravos estrangeiros não, esses podiam ser tratados normalmente como escravos. Mas o israelita tinha que ser uma escravidão assim bem aliviada, até o ano do jubileu, quando todos os escravos sairiam livres para recomeçar a vida. Mas havia muitas pessoas que mal recebiam suas propriedades de novo, eles já começavam a vender, meter o pau, não queriam trabalhar e, enfim, se empobreciam logo, daqui a pouco acabavam escravas de novo. Infelizmente, há pessoas que vão ser a vida inteira escravos do pecado, do vício, do dinheiro, do sexo, escravos de tantas coisas da vida, de comida. Há pessoas que se escravizam. E se o Filho do Homem não libertar, elas não serão livres, mas precisam conhecer a verdade, serem libertas para serem verdadeiramente livres. Existem muitas pessoas que são escravas do trabalho, escravas do dinheiro, escravas de vícios, escravas de tantas manias. Infelizmente, essas pessoas não são livres, não podem servir a Deus, não podem ter alegria espiritual, porque são escravas de doenças, escravas. Deus permitia a escravidão para caracterizar a maldade do coração da pessoa e dar oportunidade para ela se libertar. Deus permitia a escravidão para que a pessoa aprendesse lições. Vamos procurar entender isso. Deus não criou a escravidão, já existia em todas as nações daquela época. Deus regulamentou a escravidão, inclusive do estrangeiro também, para não ser tratado com muita violência. Deus regulamentou a escravidão. Não é para abusar do escravo, não é para tratar com violência o escravo. Deus
Deus permitia que pessoas ficassem escravas como consequência de sua irresponsabilidade. Seria equivalente, eu vou repetir para encerrar, hoje a pessoa se endividar e ficar toda enrolada por irresponsabilidade no trato com o dinheiro. E naquela época isso teria que ser punido com a venda da própria pessoa como escravo. Por isso Deus permitia, mas regulamentava para que a escravidão não fosse o motivo para violência, não fosse motivo para abusos. Deus é Deus, ele fez uma lei muito interessante, muito humana.